Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Patrick Vieira, professor de matemática do pré-concurso Roberto Quintino, e hoje nós vamos dar sequência aí à nossa matéria de estatística, beleza? Nós já havíamos falado a respeito aí de média, certo? E nós, dentro das medidas de tendência central, nós vamos falar agora de moda e mediana e resolver vários exercícios aqui, beleza? Como eu já falei, eu falo aqui do pré-concurso Roberto Quintino. Aqui temos as nossas redes sociais. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Pessoal, moda, beleza? O assunto agora é moda. O que vai ser moda? Gente, moda é o valor de maior frequência na sequência. É o valor que mais se repete, beleza? Então, gente, olhou a sequência numérica. Qual que é o valor que mais se repete? Aquele valor ali vai ser a moda, beleza? Nós podemos ter aí, ó, uma sequência numérica que é unimodal, ou seja, apresenta um valor que tem aí uma maior frequência, beleza? Vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui uma sequência numérica, sendo ela 2, 3, 6, 9, 12 e 25. Qual é o valor que tem maior frequência, ou seja, que mais se repete? Fica fácil perceber que é o 3. Logo, a nossa moda é o 3, beleza? Como nós temos apenas uma moda, nós falamos que essa lista, né, que essa sequência de dados é unimodal, beleza? Apresenta apenas uma moda. Nós também podemos encontrar aí sequências numéricas que são aí bimodais, né? Vai apresentar aí dois valores com maior frequência. Por exemplo, vamos pegar aqui uma segunda lista. 5, 5, 10, 20, 25, 38, 38, 40. Quais são os valores que mais se repetem, que têm maior frequência? O 5, né, que aparece duas vezes, e o 38, que também aparece duas vezes. Então, nesse caso, nós temos um conjunto de dados que é bimodal, beleza? Ou seja, apresenta aí moda igual a 5 e 38. Temos duas modas, o conjunto ele é bimodal. Pessoal, passou de duas modas, nós temos aí um conjunto que é multimodal, beleza? E nós também podemos ter um conjunto que é o quê? Amodal, ou seja, que não tem nenhum valor que se destaca, nenhum valor se repete mais que os outros. Vamos ver um exemplo aqui? Vamos pegar o seguinte, olha, vamos pegar a seguinte lista: 5, 5, 10, 10, 20, 20, 80 e 80. Qual o valor que mais se repete aqui, que mais se destaca, que tem maior frequência? Nenhum. Todos têm a mesma frequência, significa que nós temos um conjunto amodal, ou seja, não existe moda, beleza? Se não tem nenhum valor que se destaca, é porque nós não temos moda. Seguindo, gente, nós temos aqui alguns exercícios para a gente treinar, né? Então, o exemplo 1 está falando o seguinte: em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual o valor da moda dessa amostra? Então, galera, vamos lá. Nós temos que verificar aqui o valor que mais se destaca, né? Por exemplo, vamos lá, o 34. 34, ele aparece uma vez aqui. Aparece mais alguma vez? Não, o 34 então aparece aí com a frequência de 1. Depois, o 39. 39 aparece uma vez aqui e mais nenhuma vez. Então, 39 também aparece uma vez. Vamos para o 36. 36 aparece uma vez aqui, duas vezes, três vezes. Beleza? 35. O 35 aparece uma vez aqui e só, uma vez. 37 aparece uma vez aqui e só também.
Depois nós temos aí o 40, né? 40 também aparece uma vez apenas. O 38 vai aparecer uma, duas vezes. E o 41 aparece apenas uma vez aí de frequência, né? Como nós queremos a moda, é o valor que mais se repete, que tem maior frequência. E o que aparece com maior frequência, fica fácil de perceber aqui, que é o 36, que aparece aí 3 vezes. Então, a alternativa correta aqui, letra D de dado. Seguindo, nós temos o exemplo 2, que fala o seguinte. O número de solicitações mensais feitas no primeiro semestre ao Departamento de Recursos Humanos foram 32, 27, 36, 42, 32 e 53. Com base nessas informações, podemos corretamente afirmar que a moda desse conjunto é 32, é maior do que a média. A moda desse conjunto é 54 e é maior do que a média. A moda desse conjunto é 32 e é maior que a média 37. A moda desse conjunto é 41 e é maior que a média 38. Então, é uma questão que a gente vai precisar calcular a moda, mas vamos acabar revisando aqui, calculando a média também, né? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, quem é a moda desse conjunto? Fica fácil perceber que o 32, ele se repete aqui 2 vezes. E todos os outros valores, eles aparecem aí apenas uma vez, né? O 27, o 36, o 42 e o 53 aparece apenas uma vez. Então, a moda nossa daqui, 32. Para fazer a comparação, eu preciso calcular a média. Quem vai ser a média desse conjunto? Somar todos os valores e dividir pela quantidade. Então, é 32 mais 27 mais 36 mais 42 mais 32 mais 53 e dividir pela quantidade. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 3 valores, beleza? Então, vamos lá fazer essa continha aqui. 32 com mais 27, com mais 36, com mais 42, com mais 32, com mais 53, beleza? 2 com mais 7, 9, com mais 6, 15, com mais 2, 17, né? Com mais 2, 19, com mais 3, 22, vão 2, beleza? E seguindo aí, nós temos o seguinte: 2 com mais 3 dá 5, 5 mais 2, 7, com mais 3, 10, com mais 4, 14, com mais 3, 17, com mais 5, 22. Então, tá dando 222 aí, beleza? Vamos só conferir aqui. Eu sou mestre para errar essas continhas. 2 com mais 7, 9, com mais 6, 15, com mais 2, 17, 19, 22. Certinho. Vão 2 lá, 22 também. Então, resultado aqui, gente, 222 dividido aí por 6. Então, vamos fazer essa divisão. 222 dividido por 6. Quantas vezes que o 6 cabe dentro do 22? 3 vezes, né? Vai dar 18. Sobra 4. Desce o 2. 6 vezes 7. 42. Resta o 0. Então, agora a gente pode analisar. Olha, aqui vai se encaixar aqui, pessoal, olha, a moda desse conjunto é 32. Certinho. E a média é 37. A média é 37. Então, a alternativa correta aí, letra C de casa. Então, foi bom que a gente revisou aqui a média também. Seguindo aí, gente, nós temos o seguinte, exemplo 3. Considere a tabela de renda mensal da figura abaixo. A partir da tabela, calcule o valor intermodal. Então, nós queremos saber o seguinte. Nós temos aqui uma tabela que é dividida em classes aí, beleza? E nós queremos descobrir onde que vai estar esse valor intermodal, em qual desses intervalos aí, certo? Então, vamos lá. Moda é o valor que tem maior frequência, certo? Olha, renda mensal com menos de 1.400 vai aparecer 5 vezes. De 1.400 a 1.700, 20 vezes. De 1.700 até 2.000, 35 vezes aí. 2.000 a 2.500, 70 vezes.
depois 50 vezes e depois 15 vezes. O intervalo que mais tem frequência é qual intervalo? É o intervalo que vai aí de 2.000 a 2.500, que aparece aí o quê? Com a frequência de 70, beleza? Então, esse intervalo aí é o nosso intervalo modal, porque é o intervalo que aparece aí com maior frequência, beleza? Então, é o intervalo que vai de 2.000 a 2.500, alternativa correta, letra C de casa, beleza? Uma questãozinha aí para a gente analisar a tabela, bacana? Então, seguindo aí, galera, nós vamos para a nossa próxima. E aqui, gente, nós temos um exemplo que a gente tem que tomar cuidado. E o exemplo 4 fala o seguinte pra gente. Na tabela abaixo, calcule a moda das idades dos funcionários com hipertensão arterial pelo método da interpolação linear. Pessoal, isso aqui é o seguinte, nós temos uma tabela de frequência dividida aí em classes, beleza? E aí a gente tem que encontrar qual que é a moda. Na questão anterior, pediu apenas o intervalo, certo? Então, na questão anterior, a gente viu que, olha, a moda está no intervalo que vai de 2.000 a 2.500. Mas a gente não precisou dizer qual é a moda, beleza? Ó, essa moda vai ser o quê? Vai ser o 2.100, 2.200, 2.300? A gente não precisou falar isso. Só falamos que está entre 2.000 e 2.500, apenas o intervalo. Nessa outra questão aqui, nós queremos o valor da moda, beleza? Então vamos lá. Nós temos aí, gente, uma fórmula para determinar esse valor aí da moda, beleza? Que é essa fórmula aqui. Não se assustem, certo? É uma fórmulazinha grande, mas é bem tranquilo. Desde que a gente defina todos os valores aqui, é só substituir, beleza? Então, qual que é essa fórmula? Olha lá, a moda vai ser o L. E o que é esse L? É o limite inferior da classe modal, beleza? Depois nós temos o ΔI, né? Que é o quê? ΔI é a frequência, certo? Menos a frequência, esse FA aqui é a frequência anterior à classe modal. E o ΔI é a frequência da classe modal, né? Frequência da classe modal, menos a frequência posterior à classe modal, beleza? E H vai ser a amplitude da classe modal, beleza? Parece complicado, mas não é. Vamos lá descobrir todos esses valores aqui, e aí a gente vai apenas substituir na fórmula e resolver. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, nós temos que identificar qual que é a classe modal, beleza? A classe modal, vou dar até um zoom aqui, olha. A classe modal, pessoal, é a classe que mais tem frequência, beleza? Então, nós temos aqui a primeira classe, segunda classe, terceira, quarta, quinta classe. A classe que tem maior frequência é quem? É a segunda classe, beleza? Já está até marcadinho aqui para vocês. Que aparece aí com a frequência de 11. É que tem maior frequência, beleza? Então, vamos lá. Determinamos a classe, nós vamos começar a colocar os valores aqui. Primeiro, o meu L. L estrela. Limite inferior da classe modal. A classe modal, vou até deixar pintado aqui, ó. É essa classe aqui. Quem é o limite inferior? Ela começa de 30 e vai até 40. Então, o limite inferior é 30. Beleza? Depois, FI. Quem vai ser FI? Frequência simples da classe modal. Qual que é a frequência da nossa classe modal? É 11, né? A frequência aí da classe modal é 11. Depois, FA. Frequência, ok? Estamos aqui. Frequência anterior à classe modal. Qual que é a frequência anterior, que vem antes da classe modal? A classe modal é que eu pintei de vermelho. Então, a frequência anterior é o 2. Depois, FP, frequência posterior à classe modal. Que vem depois da classe modal aqui, a frequência é 10. E aí, o H é a amplitude da classe modal. Pessoal, amplitude é eu pegar o maior valor menos o menor. O maior valor aqui é 50 e o menor é 40. 50 menos 40
nós vamos ter uma amplitude aí de 10, beleza? Agora, vamos calcular o nosso ΔI. Vou dar um zoom aqui pra gente. Quem vai ser o ΔI? É FI menos FA. Quem é FI? Já calculamos aqui, olha. FI é 11, beleza? Então, vamos lá, FI é 11, menos o FA, tá aqui, é 2. E 11 menos 2 dá 9, ok? Agora eu vou calcular o ΔI. FI, nós já sabemos que é 11, menos o FP, que é a frequência da classe posterior, que é 10. Então, 11 menos 10 e o resultado aqui vai ser 1, beleza? Fizemos todos os cálculos. Agora, pessoal, para determinar aí, é só jogar na fórmula, beleza? A fórmula vai ser a moda, né, é igual L estrela, né? Quem é o meu limite inferior da classe modal, nós já calculamos aqui, é 30, beleza? Mais, abre parêntese, ΔI. Olha o ΔI que nós calculamos aqui, 9, dividido por ΔI mais ΔI. ΔI a gente sabe que é 9 e o ΔI deu 1, certo? Aqui, calculamos os dois aqui. Fecha o parêntese, né? Vezes a amplitude da classe modal H. E a amplitude nós calculamos aqui e a gente sabe que é 10, beleza? Agora é só a gente resolver. Gente, primeiro a gente resolve quem está dentro do parêntese, beleza? Olha, então a nossa moda vai ser igual a 30 mais 9 dividido aí por 9 mais 1 aqui embaixo. 9 mais 1 vai dar 10, vezes o 10. Percebam que eu tenho uma multiplicação e uma divisão por 10. Eu posso simplificar os dois aqui. E o que sobra para a gente é que a nossa moda vai ser 30 mais 9 é igual a 39. Beleza? Então, a moda é 39, ok? Ou seja, pessoal, eu sei que a classe modal vai de 30 até 40. Só que, nesse caso aqui, eu preciso especificar qual é o valor que mais se repete. Nós identificamos a moda, que é o valor que mais se repete, utilizando essa fórmula, beleza? E aí é só fazer as substituições, né? Encontrar aí os valores na nossa tabela, fazer as substituições e encontrar o valor da moda. Então, dentro da classe modal, vai de 30 até 40, o valor que mais se repete é o 39. Bacana? Então, se cair uma questão com tabela pedindo a moda, nós temos que utilizar essa fórmula aí. Bacana? Então, vamos seguindo aí, pessoal. Gente, já falamos da média, já falamos da moda, temos que falar agora da nossa mediana, beleza? E o que vai ser a mediana? Olha, a mediana, pessoal, o próprio nome já diz. Mediana, valor médio, valor que está no meio da nossa lista. Então, nós temos que determinar o valor central, beleza? E aí nós temos dois casos. Primeiro caso, pessoal, nós podemos pegar uma lista, né? Onde a quantidade de dados, ela pode ser ímpar ou ela pode ser par, beleza? Se a quantidade é ímpar, nós temos um valor no centro, que é a nossa mediana. Se a quantidade é par, nós vamos ter aí dois valores centrais. O que nós fazemos com esses dois valores centrais? Temos que calcular a média entre eles. Vamos ver um exemplo aqui? Imagine que eu tenha a lista com os seguintes dados, né? Vou pegar aqui uma lista A, contendo aí 1, 3, 5, 9, 18. Pessoal, quantos termos nós temos aqui nessa lista? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, beleza? 5 termos, pessoal, é uma quantidade ímpar, então a gente cai nesse caso aqui. A mediana vai ser o termo do meio, então tem um termo central aí, beleza? Qual o termo do meio que é esse aqui? É o nosso 5. Percebam que o 5 divide a lista exatamente ao meio. Quando a gente olha para a direita, nós temos dois valores depois do 5. Olhou para a esquerda, dois valores antes do 5, beleza? Então, é esse termo do meio
e divide a lista em 2, beleza? Detalhe sobre a mediana, os termos têm que estar ordenados, ok? Pegou uma lista, tá tudo bagunçado? Para calcular a mediana, tem que colocar na ordem crescente ou decrescente, beleza? Mas tem que estar ordenado. Então, se a quantidade é ímpar, acontece isso daqui, a gente tem um termo no centro, beleza? Como que a gente faz para determinar qual vai ser a posição desse termo? Nós vamos pegar a quantidade de termos, né? Quantos termos nós temos aqui? Nós temos 5 termos. Pega a quantidade de termos e divide por 2. Por que por 2? Porque a gente quer encontrar o valor que está no meio, beleza? Então, olha, isso aqui vai dar 2,5. Deu um número quebrado, a gente vai pegar o próximo número inteiro. Depois de 2,5, o próximo número inteiro é 3. Então, o termo que está na terceira posição é o valor da mediana, beleza? Isso aí a gente vai usar quando a gente pega uma lista muito extensa, beleza? Aí, para não precisar ficar tentando encontrar, aqui tá fácil, porque tem poucos valores. Mas quando tem muitos valores, a gente faz isso. Pega a quantidade de termos, divide por 2. Como deu um número quebrado aqui, e sempre que a quantidade de termos for uma quantidade ímpar, vai dar esse número quebrado. Pega o próximo número inteiro depois dele. Nesse caso aqui, nós temos o primeiro, segundo e o terceiro termo é a nossa mediana, justamente a posição que a gente encontrou aqui. Beleza? Agora nós temos que ver quando a nossa lista tiver o quê? Uma quantidade par de elementos, beleza? Então vamos pegar aqui, olha, uma lista de dados B com os seguintes valores: 2, 5, 8, 10, 16 e 20. Primeira coisa, está ordenada? Está ordenada, está aí na ordem crescente. Percebam o seguinte, pessoal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, é uma quantidade par. Perceba que eu não tenho um termo central. Olha, se eu marcar o 8 como termo central, o que acontece? Eu tenho 3 valores acima do 8 e apenas 2 abaixo. Ah, então não vai ser o 8 a minha mediana, vai ser o 10. Se eu marco 10, eu tenho 2 acima e 3 abaixo. Também não é a mediana. É o que nós falamos. Nesse caso, a mediana vai ser a média aritmética entre os dois termos centrais. Quando a quantidade é par, nós vamos ter aí 2 termos centrais, beleza? Como que a gente faz para determinar esses 2 termos centrais? Aqui nessa lista fica fácil de perceber que é o 8 e o 10, beleza? Olha, à direita deles eu tenho 2 termos e à esquerda eu tenho 2 termos. Beleza, divide a lista ao meio. O que eu faço para determinar aí a mediana? Eu vou ter que tirar a média entre os dois. Então, a nossa mediana vai ser igual a 8 mais 10 dividido por 2, beleza? 8 mais 10 dá 18 e 18 dividido por 2, o resultado é 9. Então, 9, pessoal, é um valor que está aqui, olha, entre o 8 e o 10, que divide a lista em duas partes iguais. À direita do 9 nós temos 3 valores, que é o 10, o 16 e o 20. À esquerda nós temos 3 valores também, que é o 2, o 5 e o 8, beleza? Então, quando a quantidade é par, nós temos que pegar os dois termos do meio, dividir por 2, e a média entre esses dois termos vai ser a nossa mediana. Galera, essa lista aqui está pequena, está muito fácil determinar quem são os dois termos centrais. E quando for uma lista muito grande? Nós vamos fazer o mesmo esquema que nós fizemos para a quantidade ímpar. Pega a quantidade de termos. Quantos termos nós temos aqui? Olha, nós temos aqui 6 termos. Divide por 2, certo? Sempre a quantidade dividido por 2. Isso aqui vai dar 3. Então, vai ser o terceiro e o próximo. Terceiro, o próximo é o quarto. Então, vocês contam primeiro, segundo, terceiro e quarto termo. São os termos que vocês têm que somar e dividir por 2 para encontrar a mediana, beleza? Então, pega a quantidade de elementos, divide por 2, vai dar um resultado. Pega esse resultado e o próximo aí serão as posições que os termos centrais estão ocupando, beleza? Então, é isso aí, mediana. Nós vamos ter esses dois casos. Bacana? Seguindo aqui, pessoal, nós temos o primeiro exemplo a respeito aí de mediana.
fala o seguinte: foi realizado no Departamento de Informática de uma determinada organização militar uma inspeção em 15 computadores. Foram encontrados em cada uma dessas máquinas programas com versões desatualizadas, conforme os números abaixo: 10342110 e por aí vai. O tenente responsável pelo departamento de informática, a fim de ter uma noção de frequência do problema, solicitou ao sargento supervisor do departamento calculasse a mediana e a moda do número de programas com versões desatualizadas. Assinale a opção que apresenta respectivamente a mediana e a moda desses programas. Então vamos lá. Pessoal, para calcular a moda, é só verificar o valor que mais se repete, beleza? Então vamos lá. O 1, vamos montar uma tabelinha aqui. O 1, ele aparece quantas vezes? Uma vez, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes o 1 aparece, beleza? O 0 aparece quantas vezes? O 0, uma, duas, três, quatro, e não, né? 4 vezes. Esse O aqui é do o tenente. Então, 4 vezes o 0 aparece aí. Depois, temos o 3 que vai aparecer uma, duas vezes. O 4 aparece aí uma vez apenas. E nós temos aí o 2, né? Que vai aparecer uma, duas vezes. O 2 aparece 2 vezes. Fica fácil perceber que o número que mais aparece aqui é o 1, certo? Então, a nossa moda, que é o valor que tem maior frequência, que mais se repete, é o 1. A moda é 1, beleza? Então, a moda é 1. Galera, só de verificar que a moda é 1, já dá pra gente perceber aqui, olha, que a nossa alternativa correta provavelmente será a letra B. Porque nós descobrimos que a moda é 1, e a única que está apresentando moda igual a 1 aqui é a letra B, beleza? Mas vamos calcular a mediana lá. Para calcular a mediana, pessoal, nós temos que colocar os valores na ordem crescente, beleza? Vou voltar a tabelinha nossa aqui que vai ser melhor. Ó, menor de todos é o 0. O 0 aparece quantas vezes? 4 vezes. 1, 2, 3, 4 vezes. Depois, nós temos o 1, que vai aparecer 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, beleza? Depois, nós temos o 3, que aparece 2 vezes. O 4 aparece uma vez. E o 2 aparece 2 vezes daí, beleza? Conferir se tem a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certinho. Pessoal, 15 números é uma quantidade ímpar. Se é uma quantidade ímpar, é porque eu tenho um valor central. Beleza? Como é que eu identifico qual é a posição desse valor central? Pega a quantidade, é 15, divide por 2. 15 dividido por 2 dá 7,5. Deu um valor quebrado, nós vamos pegar o próximo número inteiro, que é 8. Então, o valor da mediana está na 8ª posição. Então, eu conto primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º. Aqui está a minha mediana. Divide a lista em 2, beleza? Então, a nossa mediana aí vai ser, né? Mediana vai ser 1. Então, a moda é igual a 1 e a mediana é igual a 1, como nós havíamos falado anteriormente, letra B de bola. Beleza? Seguindo aqui, pessoal, nós temos o seguinte. A tabela abaixo registra em horas o tempo de permanência em determinado dia de um grupo de pessoas nos aplicativos de WhatsApp. Considerando as informações da tabela, é correto afirmar que a mediana, a média e a moda em horas são, respectivamente... Então, vamos lá, pessoal, nós temos que calcular os três aqui. Mediana, média e moda. Vamos começar pelo mais fácil, é a moda. A moda, eu tenho que encontrar aqui, olha, qual é a frequência que
mais aparece aqui, né? Qual é a quantidade de horas que tem maior frequência? E fica fácil da gente perceber aqui que a maior frequência, olha, é o 20 aqui, né? Beleza? E a quantidade de horas que está relacionada com o 20 aí são 15 horas, beleza? Então a maioria das pessoas ficam aí 15 horas no WhatsApp durante o dia, né? Sempre permanecem em um dia. Então, número de usuários aí, 20 usuários permanecem durante 15 horas. É a maior frequência, então é o número que mais aparece aí, é a nossa moda. Então, moda 15. Temos que calcular também a nossa média. Como é que a gente calcula a média? Soma todos os valores e divide pela quantidade. Só que aqui nós temos uma média o quê? Ponderada, beleza? Onde 8 horas, ela vai aparecer quantas vezes? 10 vezes. Então, é 10 vezes 8 horas, beleza? Mais 9 horas vai aparecer 7 vezes, então é 9 vezes o 7. 11 vai aparecer 12 vezes, então 12 vezes 11. 14 vai aparecer 14 vezes, mais 14 vezes o 14, beleza? 15 vai aparecer 20 vezes, então mais 15 vezes 20, beleza? Só chegar isso aqui um pouquinho para cá. Fazer aqui embaixo, né, para dar espaço. Beleza? Mais 20 horas aí, que são 12 pessoas, né? Então, 12 vezes o 20. Tudo aqui dividido pela quantidade, beleza? Qual é a quantidade de usuários com que for feita essa pesquisa? Aqui, a soma total, que é 75. Então, dividido por 75, beleza? Então, o que nós precisamos fazer aí é fazer essa continha. Então, vamos lá. 10 vezes 8 dá 80. Mais, beleza? Vou marcando aqui. 10 vezes 8 dá 80. Já foi. 9 vezes 7. 9 vezes 7 aí, pessoal, dá 63. Mais 12 vezes 11. 12 vezes 11 vai dar aí 132. Mais, beleza? Então, ó, vamos riscar aqui. 9 vezes 7 já foi. 12 vezes 11 também já foi. 14 vezes 14. Isso daqui vai dar 196. Mais 14 vezes 14 já foi, então pode riscar. 15 vezes 20. 15 vezes 20 vai dar aí 300. E, para finalizar, 12 vezes 20 aí, que vai dar 240. Beleza? Dividido aí pelo total, que é 75. Então, agora a gente precisa fazer essa soma, beleza? E somando tudo aí, pessoal, isso aqui vai dar 1.011 sobre os 75, né? 1.011 dividido aí por 75 vai dar 13,48, beleza? Ou seja, a média com que essas pessoas ficam aí, né, no WhatsApp diariamente é o quê? Uma média de 13,48 horas. Vamos anotar aqui, média 13,48, beleza? Tá faltando a gente descobrir quem? Tá faltando a gente descobrir a nossa mediana, né? Só de resolver essas duas, já daria para saber qual é a resposta correta, né? A moda é 15, a mediana 13,40. A mediana não, a média é 13,48, né? Então, com certeza vai ser a nossa letra D, beleza? Mas vamos lá calcular a nossa mediana. É bom que a gente vê como é que a gente faz isso aqui quando a gente tem uma tabela de frequências. Para isso, pessoal, eu vou apagar os cálculos que eu fiz aqui para calcular a média e a gente dá sequência. Então, vamos lá calcular a mediana. Pessoal, é o seguinte, nós temos aqui agora uma tabela de frequência. É um pouco diferente para calcular a mediana. Um pouco diferente, assim, é basicamente a mesma coisa, mas uns detalhezinhos que mudam aí. Então, é o seguinte, nós temos aqui a nossa frequência, beleza? Nós temos que saber a frequência acumulada. E como é que a gente vai saber essa frequência acumulada? Vou passar um tracinho aqui. Vou colocar aqui, ó, FA de frequência acumulada para a gente anotar aqui, beleza? Então é o seguinte, número de horas. 8 horas, nós temos aí um total de 10 usuários.
Quando eu somo, ó, quantas pessoas que ficam aí de 8 e 9 horas? Ó, 8 e 9 horas é a soma dos dois aqui, não é? Então eu vou ter aqui 17 pessoas, ou seja, somando, acumulando as pessoas que ficam 8 horas e 9 horas, nós temos um total de 17 pessoas. Então isso é a frequência acumulada, é só ir somando aí cada uma desses intervalos, beleza? Então vamos lá. Agora eu quero a frequência acumulada, ou seja, a quantidade de pessoas que está acumulada aí até 11 horas aí, né? Então, até 11 nós temos as pessoas que ficam 8 horas, 9 horas e as pessoas que ficam 11 horas. Então, vamos lá. 10 com mais 7 dá 17 e 17 com mais 12, isso aqui vai dar 29, beleza? Depois, pessoal, somar com o 14. 29 com mais 14, isso aqui vai dar 43, beleza? 43 com mais 20 aqui, 63, beleza? E 63 com mais 12, 75, que é o total de pessoas, beleza? Então, isso aqui que é a nossa frequência acumulada, beleza? Olha, no primeiro intervalo aqui, no primeiro intervalo, nós temos 10 usuários. Quando eu junto o primeiro com o segundo, eu tenho uma soma acumulada aí de 17 usuários. Quando eu junto o primeiro com o segundo com o terceiro, nós temos aí 29 pessoas. E assim por diante. É só ir somando os intervalos. Aí a nossa frequência acumulada. Isso vai ajudar a gente aqui agora. Nós temos um total aí de 75 valores, beleza? São 75 pessoas. Quantidade par ou ímpar? Quantidade ímpar. Significa que a minha mediana é o quê? Um termo central. Como é que eu descubro qual a posição desse termo? Pego 75, divido por 2. 75 dividido por 2, pessoal, isso daqui vai dar 37,5. Beleza? Só para conferir, ó, 37,5 mais 37,5, 0 vai 1, 1 com mais 7 dá 8, 8 com mais 7 vai dar 15, vai 1, 1 com mais 3, 4, com mais 3, 7. 75, beleza? Como deu um número quebrado, a gente pega o próximo número inteiro. Depois de 37,5, o próximo número inteiro é 38, ou seja, vai estar na 38ª posição. E a frequência acumulada vai ajudar a gente agora para indicar onde que vai estar esse 38º termo aí, beleza? Olha, na primeira divisão aqui, né, eu tenho até o 10º termo, beleza? Não deu porque eu estou procurando quem? 38º. Quando eu pego a primeira com a segunda, eu tenho aí um total de 17, certo? Então eu tenho aí do primeiro até o 17º termo. Também não chegou, eu quero o 38º. Quando eu somo o primeiro com o segundo e o terceiro, eu tenho aí 29 termos, ou seja, eu tenho até o 29º. Agora, presta atenção. Quando eu pego esse próximo aqui, eu tenho até o 43º termo. Então, pessoas que ficam aí 14 horas, certo, com o telefone, nós temos aí do 30º, né, porque até o 29º são pessoas que ficam 11 horas aí, beleza? Do 30º iniciam as pessoas que ficam 14, e esse 14 ele vai se repetir até o 43º termo. Então, do 30º até o 43º, 38 está englobado aí, certo? Então, o termo que vai aparecer na 38ª posição é o 14. Então, a nossa mediana é 14. Então, a resposta correta, letra D de dado. Então, gente, quando tem aí essa tabelinha, nós temos que fazer dessa maneira, beleza? Descobre a posição, é o 38º. E aí vocês vão olhar na frequência acumulada, beleza? Por quê? Imagine que a gente vai colocar isso aqui em uma lista. O 8, ele vai aparecer aí 10 vezes. O 8 vai aparecer 10 vezes. Até a 10ª posição. Da 11ª posição até a 17ª posição, vai ser o 9. Então, vai ficar 9, 9,
vai aparecer aí até a 17ª posição, beleza? Da 18ª até a 29ª posição, nós vamos ter aí aparecendo 11. Então o 11 vai ficar aparecendo aí da 17ª até a 29ª posição, beleza? Depois o 14 vai aparecer da 30ª posição, né? O 14 vai ficar aparecendo da 30ª posição até a 43ª posição. E o 38, né, a 38ª posição, tá dentro desse intervalo aqui, beleza? Ou seja, o número que vai aparecer aí na 38ª posição, com certeza vai ser 14, beleza? É assim que a gente verifica, porque essa tabela aqui, ela é apenas uma forma organizada de colocar essa lista, certo? No lugar de eu fazer o seguinte, ó, escrever 8888, depois 999, 1111, escrever esses 75 valores aí em uma lista, imagina o tamanho da lista. Eu organizo na forma de tabela. E se eu quero calcular a mediana, eu tenho que pensar dessa maneira. Pegar o valor que está lá no centro. Bacana? Então, galera, é dessa maneira que a gente procede. Então, pessoal, deem uma treinada, beleza? A respeito disso daí. Quando cai essa tabela. Porque às vezes é um pouco complicado, mas a gente pensar nessa forma aqui, ó, de organizar na forma de lista, fica fácil perceber. Fica fácil perceber o quê? Que o 8 ele vai aparecer 10 vezes. Então, o 8 ele vai ir até a 10ª posição. O 9 ele se inicia aí da 10ª posição, né? Ou seja, ele começa aí da 11ª e vai até a 17ª, beleza? Então, o 9 vai aparecer 7 vezes aí. E assim por diante, beleza? E o que a gente quer descobrir é qual é o termo que vai aparecer na 38ª posição. Então, vai contando a frequência acumulada que apareceu aqui, até a gente chegar na 38ª posição. Isso aí para qualquer tipo de tabela, beleza? Então, é assim que a gente procede para encontrar a mediana quando a gente está falando aí de uma tabela, beleza? Galera, é o seguinte, eu vou finalizar a aula por aqui, beleza? A gente já está quase batendo o tempo. E na próxima aula, nós vemos aí mais uns exercícios a respeito aí de média, mediana e moda, beleza? Para a gente treinar bastante. Mas aqui a gente já está encerrando aí a parte de medidas centrais a respeito aí da parte de estatística. Depois a gente começa aí as medidas de dispersão, beleza? Pessoal, espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, entre em contato com aqueles endereços de e-mail ou telefone, WhatsApp ou Instagram que eu mostrei para vocês no início, certo? Muito obrigado pela paciência, um forte abraço e até a próxima. Obrigado.